shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat. Todos, é uma alegria estarmos reunidos. A paraxá de hoje, como o irmão falou, é Vaieri e viveu. É a 12ª porção que estamos juntos desse ano de 5.785, do ano comum de 2025. É isso. Essa paraxá vai de Gênesis, Bereshit, é a última porção desse livro, 47, 28 a 50, 26. A Haftará, que é a porção dos profetas, é 1 Rei 2, 1 a 12. E a porção do Berit Hadashá, que nós comentamos um pouquinho ontem, é Mateus 21 a 21, 46. Amém? Vocês leram em casa? Ih, foi fraco, hein? Foi fraco. Tem que ler. Porque Yeshua diz, sois lavado pela palavra. Enviei a minha palavra e os curei. Amém? Tem que ler, ainda que você não tenha entendido ainda, você lê, porque o Senhor vai abrir o seu entendimento para a palavra. Então, nessa paraxá, Jacó já se encontra com 147 anos. Novo. 147 anos, é tempo, né? Pois a palavra de Deus diz o tempo em que ele viveu no Egito com seu filho José, reinando. Olha só lá em Gênesis 47, 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Não é? Então, se ele viveu no Egito até 147 anos, então ele viveu 17 anos, não é? Que a Bíblia está falando. Se ele viveu 17 anos, é porque quando ele entrou, ele tinha quantos anos? 130. Não precisa nem de calculadora. Então ele ainda teve tempo de curtir o reinado de seu filho por 17 anos. O que eu quero dizer para vocês é que se Deus te prometeu uma coisa e parece-lhe que está demorando, não se preocupa, porque Ele vai te dar tempo de vida para você curtir aquilo que Ele está te dando. Senão não faz sentido. Concorda? Deus te promete uma coisa, você recebe, depois você morre, e eu chego e curto o negócio, não está certo. Não foi Deus. Amém? Deus nos dá tempo de gozar a bênção que Ele nos deu. Então não fique preocupado, você está preocupado, o tempo está passando, o tempo está passando. Meu irmão, deixa o tempo com Deus. Você não pode segurar o tempo, já tentaram, né? Segurar com corda, mas não segura. Então, deixa o tempo na mão de Deus. Se ele tiver que estender o teu tempo, ele vai estender. E Yeshua falou assim para os discípulos, se eu quiser que ele fique aqui a respeito de João, até que eu volte, o que você tem com isso? Não é? É ou não é? Então, se Deus te prometeu algo, digo para você hoje, se foi em Deus, vai chegar. Amém? Não se desespere. Tem gente que fica desesperado. Estou ficando velho, Senhor. Não é assim que a gente fala? Pois é, eu sei. Você é humana? Nós ficamos o quê? Reclamando, queixosos. Mas José chorou a morte do filho, depois viu o filho vivo e reinando. Amém? Isso é uma profecia também para a nação de Israel. Tá bom? Então, ele gozou 17 anos. Jacó viu por 17 anos cumprir em sua vida e na vida de toda a sua casa o que Deus havia falado a José em sonhos, anos atrás, que toda a sua casa se curvaria diante de José. Curvaram ou não curvaram? Interessante que Deus só falou para José, né? Não falou para ninguém. José que abriu a boca e falou para todo mundo. Mas Deus só falou com José a história. Veja lá em Gênesis 37, 5 a 8, José teve um sonho. Nós já sabemos que Deus fala em sonho. Nem todo sonho é de Deus, hein, gente? Mas Deus fala em sonho. Você já notou que quando você está próximo de acordar, você sonha?
Isso não é sonho de Deus, isso é sonho natural. E você sonha muitas das vezes quando você está dormindo. Ah, Rafael, nunca sonhei. Você sonhou sim, é porque você não lembra. E se você não lembra, não tem importância. Porque quando Deus fala, você não esquece. Você pode não entender o sonho, mas você não esquece. Amém? Então José teve um sonho, e tem outra coisa, perdão, que eu quero falar com vocês. Tem muita gente que julga que José é um sonhador. Já ouvi muita gente falando isso, né? Como se isso fosse uma coisa natural de José. José não é um sonhador. Quem chamou ele de sonhador por raiva foi os irmãos dele. E aí as pessoas ficam replicando isso. Quem falou com José foi o próprio Deus. Falou em sonhos. Porque Deus pode falar em sonhos. Deus pode usar um animal para falar com você. Não foi o que ele fez com o profeta? Deus pode mandar anjo. Deus pode usar profetas. Amém? Amém, gente? Amadurece, hein, gente? Nem todo sonho que você tem, aqueles sonhos que parece, mas não é. Cuidado, nem todo sonho é de Deus, tá? Às vezes, característica de sonho de Deus é que Deus repete. Amém? Ele repete sonho, tá bom? Quem pode repetir sonho por vontade própria? Imagina que hoje você teve um sonho maneiro, que você estava num casão com piscina, não sei o quê, aí tu acorda, teve aquela sensação boa, aí tu acorda, é sonho. Aí você fala, quem dera não fosse sonho. Aí você pensa assim, vou repetir esse sonho que foi bom demais. Você consegue? Pois é. Então, só Deus consegue fazer isso, tá bom, meu irmão? Então José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então eles ficavam com raiva dele. Pois ele lhes disse, ouvi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? A pergunta dele já é profética. Tu reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então não era ele que era sonhador, eram os irmãos que zombavam e acusavam ele. Então, quando o Senhor promete uma coisa, ele cumpre, meu irmão, porque tem poder para fazer. E nos dá tempo de vida para gozarmos de suas bênçãos. Porém, Jacó chegou no fim da sua peregrinação na terra. Todos nós teremos um fim. Amém? Agora, se Yeshua volta hoje, então a gente não tem um fim. A gente não vê o esquife. Para não falar caixão. Você não vai ver. Você vai ser transformado. Mas mesmo assim, se você tivesse aliançado com Deus por meio de Yeshua. Senão dá no mesmo, tá bom? Então, Jacó chegou no fim da sua peregrinação na terra. E o que ele faz? Ele chama todos os seus filhos em sua presença para o quê? Profetizar sobre eles. Mas não é profetizar sobre aquilo que ele acha. Ele foi o quê? Profeta de Deus sobre os filhos. Aquilo era o que Deus queria, que ele profetizasse aos filhos. Amém? Não é uma profecia que eu decidi fazer. Ele vai profetizar sobre as tribos, sobre os filhos, os 12 filhos, aquilo que foi dado a Abraão, de Abraão passou para Isaac, de Isaac passou a Jacó, e de Jacó passou para os 12 filhos dele. Amém? E, consequentemente, para o povo de Israel. Isso é muito bonito, né? Então, Jacó não inventou uma bênção. Lembra que Isaac, quando abençoa Jacó, o que Esaú falou? Pô, só tem uma bênção? Não tem outra, não? Ele falou, meu filho, para ti tem uns lugares secos. Só tem uma bênção, não tem duas. Você deu para entender? Toda a bênção que Deus
vamos dizer assim, lançou sobre a terra foi sobre Abraão. E de Abraão passou para Jacó. E de Jacó passou para as 12 tribos. Das 12 tribos passou para um primogênito chamado Yeshua Hamashia. E de Yeshua Hamashia passou para o Rafael. Só? Fica ligado. Passou para aqueles que creem. Então a bênção é uma bênção só. Só que é uma bênção sem fim. Mas é uma só. Amém? Não adianta você procurar em outro lugar que tu não vai encontrar. Então ele chega e ele vai chamar seus filhos, não é? E vai abençoar seus filhos, perdão, né? E nessa paraxá, quero primeiro falar para vocês que tudo com respeito ao verdadeiro Criador e sobre a criação e sobre salvação para os homens pertencem a Israel. Você não vai encontrar a bênção de Deus, não vai encontrar salvação se não for por meio de Israel. Amém? Todas as outras salvações ou coisas que os homens inventam é do homem, não é de Deus. Amém? Vem de Israel. Ou seja, Yud Revaverre usa a menina dos seus olhos, Israel, para trazer sobre a terra aquilo que ele quer. Tá bom? Rafael, mas o Buda não era legal? Era, mas Deus não abençoou o Buda. Tá bom, gente? Como é que é? Maomé era uma bênção? Pode ter sido, mas Deus não abençoou Maomé. Deu para entender? Mas Deus abençoou Abraão. Tá? Você sabe onde a bênção está. Se você não for aos descendentes de Abraão, não tem jeito de sua salvação. E Yeshua não é descendente de Abraão? Pois é, a salvação não veio por ele? Pois é. Então, não preciso nem falar muito. Ou seja, dos olhos para abençoar os homens, salvar. É por essa razão que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 9:3, porque eu mesmo desejaria ser separado de Machia por amor de meus irmãos, que são meus irmãos parentes segundo a carne. Tem muita gente que espanta ao ler esse texto. E antes de você se escandalizar, porque o Paulo falou isso, amém? Que deseja ser separado de Machia por causa de Israel, antes de você se escandalizar, eu quero dizer que o Paulo, que ele fez a mesma coisa que Moisés em relação a Israel, tá? É um clamor de intercessão. Veja lá em Êxodo 32:32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou seja, o pecado de Israel pelo bezerro de ouro, ou se não, risca-me do teu livro que tem escrito. Olha aí, tá vendo? É uma intercessão por amor. Deus gosta disso, tá bom? Por isso que Deus não tirou o nome de Moisés do livro da vida, tá bom? Porque ele intercedeu pela menina dos olhos de Deus, que são os judeus. Então, e Paulo continuou lá em Romanos 9, de 4-5, os quais são os israelitas, o parente dele, né? De quem é a adoção de filho? A adoção de filho pertencem a Israel. E a glória pertencem a Israel. E os pactos pertencem a Israel. Deus não fez pacto com a igreja. Quando a gente fala isso, as pessoas se espantam. Deus fez pacto com Israel, que possibilitou a entrada dos gentios. Mas o pacto é com Israel. Por isso que Yeshua primeiro falava aos judeus. Na realidade, Yeshua falou aos judeus. Quando chegaram um goim para falar com eles, falaram com os discípulos. E você vai ver que Paulo, quando sai pelo mundo falando, ele primeiro ia atrás de quem? Porque por direito legal, a salvação pertence aos judeus. Amém? Os pactos
pertence a Israel. Você não vai encontrar nas Escrituras pacto com a igreja. Amém? E a promulgação da lei. Aonde veio a lei de Deus? Em Israel. E o culto, a forma de culto. Essa forma de culto que nós temos hoje aí é muito do goim, é muito do gentio. A forma de culto é a que foi aprendida em Israel, que era aceita por Deus. E uma delas você vai ver lá em Esdras. Sentar todo mundo para aprender o quê? A palavra. Não é aprender teologia, é aprender a palavra de Deus. E ele tinha uma unção especial, porque ele disse, eu os peguei pelos cabelos e pelas barbas, e os sentei e os ensinei. Eu não tenho essa unção, mas ele teve. Amém? Então, isso é forma de culto, o ensinamento. Esse negócio de bimar, da Bíblia aberta, né, da Torá aberta e as pessoas ensinando, isso vem de lá de trás. Amém? Não é novo, não. E a promulgação da lei e o culto e as promessas, essas promessas pertencem a quem? A Israel, meu irmão. Promessa de salvação pertence a Israel. Promessa de Mashiach pertence a Israel. Promessa de reino pertencem a Israel. A igreja precisa entender isso. E eu sei que as pessoas, às vezes, não aceitam, mas não tem jeito. Não tem salvação em outro lugar. Você não vai encontrar. Amém? A não ser engano. De quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Por que ele fala isso? Porque a bênção foi depositada em Abraão, patriarca de Israel. Foi lá. Rafael, por que Deus escolheu Abraão? Quando nós estivermos diante de Deus, você pergunta, Senhor, por que você escolheu Abraão? Ele vai te responder. Eu não sei por quê. Talvez Abraão nem saiba. Mas Deus escolheu ele. Amém? E ainda mais, virou amigo de Abraão, porque Abraão é amigo de Deus. Então Deus depositou a bênção de salvação. Você quer ver uma coisa? Quando Abraão derrotou os 5 reis, lembra? Lembra disso? Dessa história? Aparece um sujeito esquisitão lá, chamado Melquisedeque. Ele surge na Bíblia. Rei de Salém. Sabe quem é Salém? Jerusalém. Amém? Ele é rei de Salém. Ele não é um judeu. Interessante, né? Porque judeu vem de Abraão. Então ele não é um judeu. Mas ele é um servo do Deus Altíssimo. E olha o que Abraão dá a ele. Dá o dízimo de todos os despojos. A Bíblia explica que o maior recebe dízimo do menor. Aí, o que esse homem faz? Melquisedeque abençoa Abraão. O maior abençoa o menor. E olha, enquanto Abraão dá o dízimo para ele, olha o que ele dá para Abraão. Hein? Pão e vinho. O que é o pão? A carne de Yeshua. O que é o vinho? O sangue que Yeshua derramou. Então, quando você está em peça, você está participando daquilo que Melquisedeque entregou para nós. Está vendo? Que coisa? Você está pensando que é coisa nova? Não é não, é muito antiga. Então, tudo isso pertence a Israel. De quem são os patriarcas, de quem descende o Mashiach, que é Yeshua, segundo a carne. Deu para entender? O Mashiach veio de Israel. Então, qualquer outro salvador é mentira. Qualquer outro. Até se nascer outro em Israel é mentira. Fica ligado? Amém? Está ligado? Fica ligado, então. São os patriarcas de quem descende o Mashiach, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Elohim, bendito eternamente. Amém. Não é amém, é amém. É com num. E Jacó, antes de morrer, profetiza exatamente tudo isso sobre seus filhos. Porque a bênção não pode sair da casa de Israel.
Deu para entender? Tem que vir para a casa de Israel. E nessa paraxá eu quero fazer comentário de duas bênçãos proferidas por Jacó. Não que as outras não sejam importantes, todas elas são, mas eu quero prestar um pouco mais atenção nessas duas bênçãos, a de Judá e a de Dan. Amém? A bênção de Judá começa assim, lá em Gênesis 49:8. Judá, a ti louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teu inimigo, diante de ti se prostrarão os filhos de seu... Quem são os filhos do pai de José? As 11 tribos, porque ele é a 12ª no caso. Agora, presta atenção, Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos diante de ti. Diante de ti se prostrarão os filhos de seu pai. Meu irmão, essa bênção é bênção de primogenitura. A mesma bênção que Deus falou em sonhos para José. Os irmãos de José não se prostraram diante dele? Pois é, a mesma bênção que estava em José, agora está sendo passada para quem? Judá. Olha que coisa. Rafael, mas Judá não é primogênito. Eu sei. Olha, reinar sobre Israel é bênção de primogenitura. E Yeshua é o quê? E ele foi ungido a quê? Rei sobre Israel. Reinar sobre a nação de Israel é bênção da primogenitura. Pertence à primogenitura. Então, quem seria rei em Israel? Quem estaria no lugar de José? Rúben. Mas Rúben subiu na cama da concubina de seu pai e ele perdeu a primogenitura e ela passou para o primogênito de Raquel, José. Deu para entender? Mas, interessante, Lia é a primeira esposa de Jacó. Deus é tremendo, meu irmão. Não importa, mas Deus não é injusto. A primogenitura pertenceria... Judá é filha de quem? Lia. Então Deus está... É complexo, eu não vou explicar agora, mas Deus está transferindo a primogenitura de José para Judá. Amém? Jacó começa revelando que a bênção da primogenitura estará no futuro, de alguma forma, sobre Judá. Deu para entender? E uma das características da bênção da primogenitura envolve o que Yud-Heh-Vav-Heh revelou a José em sonhos, reinar sobre Jacó. Gênesis 37, 7-8, você já conhece. Estávamos nós atando molho no campo, e eis que meu molho levantou-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinará sobre nós? Isso faz parte da bênção de primogenitura. José recebeu a primogenitura. Era Rubens que ia parar no Egito. Era Rubens que ia ser pai de Faraó. Era Rubens que ia adiante para preservar a vida de Jacó. Mas Rubem era incomedido como a água e subiu na cama de seu pai. Por isso caiu da primogenitura. Foi para José. E agora Deus está transferindo de José para Judá. Judá é filho de Lia. Foi Lia que abriu a madre pela primeira vez. Não foi Raquel. Como Deus é justo, não é verdade? Reinar sobre a nação de Israel faz parte da bênção de primogenitura. E logo Yud-Heh-Vav-Heh já revela essa história para nós lá em Israel. Veja em 1 Crônicas 5, de 1-2. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porquanto profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Olha aí, tudo que eu expliquei a vocês. Filho de Israel, de sorte que a sua genealogia
não é contado segundo o direito de primogenitura, porque ele caiu. Quer dizer, prejudicou toda a descendência dele. Olha como o pecado é terrível. O Senhor diz que visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então prejudica uma geração. Olha aí. Que perigo. Então aquilo que eu estou fazendo hoje pode prejudicar meus descendentes. Nós temos que meditar muito no que a gente faz, gente. Porque o Ocidente ensina a gente a fazer o que a gente quer. Cuidado com isso. Porque você pode estar não só prejudicando a você, mas outros. Israel, quando negou entrar na terra de Canaã, lembra? Por causa de incredulidade, o que Deus falou com Israel? Ninguém fala isso, né? Todo mundo fala que Israel ficou 40 anos no deserto, Deus ficou abençoando Israel. Não ficou não, meu irmão. Deus mandou Israel andar 40 anos no deserto para aquela geração incrédula morrer, ser esterco no deserto. Olha só que coisa horrível. Mas os filhos que não tomaram a decisão tiveram que sofrer com os pais no deserto 40 anos. Tanto aquela geração não tinha fé que eles não circuncidaram seus filhos. Olha aí. Deus não é Deus de brincadeira, né? Pois Judá prevaleceu. Olha só que coisa interessante a Bíblia. Ele está falando de Rúben, está falando de José, e depois ele diz assim, pois Judá prevaleceu sobre seus irmãos, e dele proveio o príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Que príncipe é esse? Que proveio de Judá e que Judá prevaleceu. Sabe por que ele é chamado príncipe? Hein? Por que ele é príncipe? Não, é porque o pai é o rei. Então ele é o príncipe. É. Eles estão entendendo. Israel está entendendo isso quando Deus fala. Tá bom? Então, inclusive, Yud-Heh-Vav-Heh nos revela até de onde viria este príncipe. Veja em Miqueias 5:2. Mas tu, Beit-Lehem, na sua Bíblia está Belém. E tu, Beit-Lehem de Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá. Olha aí, ó. De ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Que precisão, hein, meu irmão? Dá-lhe precisão nesse negócio. Só Deus para fazer isso. E cujas saídas são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Saída passou a existir desde a eternidade. Olha que coisa tremenda. Sabe o que significa Efrata? Você sabe, meu irmão? Vocês não têm curiosidade disso, não? Eu tenho. Significa frutífera, fértil. Beit-Lehem é fértil, é frutífera. De lá sairá o príncipe, cujas entradas são desde a eternidade. Olha que coisa tremenda. Que coisa linda. Então, meu irmão, e ao nascimento de Yeshua, da tribo de Judá, Yud-Heh-Vav-Heh confirma que ele sentará no trono do rei David em Israel, que é uma característica, lembra, de quem é primogênito. A Bíblia não diz que Yeshua é primogênito? Pois é, primogênito de quem? De Deus. Então, o primogênito de Deus faz o quê? Tem que sentar no trono em Israel. Tá? Veja em Lucas 1:32-33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor, Yud-Heh-Vav-Heh, acostuma com o nome do Pai, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre quem? A casa de Jacó, como José fez. Porque José era primogênito. Então Yeshua também vai fazer, porque Yeshua é primogênito. Então ele é rei em Jacó. Olha aí, ó. E o seu reino não terá mais fim.
e que Judá iria prevalecer e vencer, lembra que Jacó falou isso? Que Judá iria prevalecer e vencer? Na pessoa de Yeshua HaMashiach, nos é prontamente revelado por nosso Pai Celestial, lá em Apocalipse 5,5. Olha só a palavra. E disse-me um dentre os anciãos, não chores. Lembra de João chorando? Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aí, ó. Isso é por causa da profecia lá atrás. Para você entender, é uma chave de ligação para que você entenda, Judá vai vencer. Então Judá venceu na pessoa do leão da tribo de Judá, Yeshua HaMashiach, e o Apocalipse confirma isso com muita clareza. Está vendo como uma coisa está ligada à outra? Que tremendo. Só Deus para fazer isso, né? Porque homens em épocas diferentes, anos e séculos de distância, falaram a mesma coisa. Então foi o Espírito de Deus que os instruiu para falar, não é? Você nota que em Apocalipse está dizendo que o leão da tribo de Judá venceu. E venceu não só para se entrar no trono, mas para abrir o livro e romper os 7 selos. Que livro é esse? Livro do juízo. Livro do juízo. Você sabe de uma coisa interessante. Olha só. Se Deus mandasse Yeshua, Deus ia executar esse livro e todos seríamos mortos. E ninguém saberia por quê. Porque o livro está selado com 7 selos. E teve alguém para vencer, um primogênito, para poder abrir o livro, para nos revelar as decisões divinas sobre o juízo sobre a terra. Olha que coisa. Só de quem está aliançado com Deus por meio do primogênito. Porque se você não tiver aliançado com Deus por meio desse primogênito, você vai ser destruído sem saber por quê. Só sabe o que vai acontecer no livro do juízo de Deus quem está na presença do primogênito de Israel. Por isso que ele mandou o anjo avisar. Yeshua pegou um anjo e falou assim, vá lá e fala com João. João, escreve as coisas que hão de acontecer. E fala nas igrejas. Igreja aí não é a Assembleia de Deus, é aqueles que creem que Yeshua é o Filho de Deus e vivem segundo a vontade do Pai. Revela para eles lá. Porque o mundo não sabe, sabe? O mundo nem acredita. Então o mundo vai morrer, vai ser ajuizado, não vai entender nada do que está acontecendo. Amém? Vai ser surpreendente. E Jacó continua em Gênesis 49:10. O cetro, o que é o cetro? É o bastão do rei. O rei não ficava falando, ele apontava. Ó, manda para a fazenda. Mata esse. Deixa vivo esse. Não, não é você não. É o rei. É o rei. Era assim mesmo, gente. Imagina que coisa doida. E você não podia falar nada. E ele apontava aquilo e acabou. Não é? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade. Ó, autoridade. Gente, Jacó falando isso milênios atrás. Para pensar comigo. Yeshua ressurreto fala o quê? Toda a autoridade dos céus e da terra foram entregue em minhas mãos. Aqui, ó, o bastão de autoridade não será tirado de dentre os seus pés. Se você conhece as profecias, você vai vendo elas se cumprirem. Agora, se você não conhece Torá, não conhece Taná, não tem como entender as coisas. Olha lá, ó, o cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence. Quem é que pertence o cetro? A quem pertence a autoridade? Yeshua HaMashiach. E a ele farão o quê? Obedecerão os povos. Qual é o judeu que as pessoas estão obedecendo? Hein? A igreja, gente. Qual é o judeu?
Yeshua. Está se cumprindo aqui, ó. E a ele obedecerão os povos. Presta atenção na profecia. O cedro não se arredará de Judá. Você vai notar, e eu vou falar aqui, que durante muitos anos Deus manteve os descendentes de Davi sobre o trono. Nem o bastão de autoridade dentre seus pés não vai sair de Judá. Até quando? Até que venha aquele a quem pertence. Quem é que pertence o bastão de autoridade e o reinado, o trono? Yeshua, até que ele venha. E a ele, e quando ele vier, obedecerão os povos. Lá na Bíblia está os goíns. Amém? Os outros povos. Então, se no Brasil tem alguém que crê em Yeshua, Yeshua é um judeu. Amém? É ele. Então, a partir do rei Davi, que é da tribo de Judá, sempre teve um descendente de Davi sobre o trono. No início, sobre todo Israel. E depois do pecado de Salomão, filho de Davi, rei em Israel, o próprio Yud-Heh-Vav-Heh dividiu a nação em duas, o reino do norte e o reino do sul, conhecido como Judá. E neste reino sempre teve uma lâmpada, um descendente de Davi no trono, sempre. E Jacó continua em Gênesis 49, 11 e 12. Atando ele, isso é lindo, atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta videira seleta, lava suas roupas em vinho, e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e os dentes brancos de leite. E sobre esse jumentinho, falou também o profeta Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Quem é a filha de Sião? Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ó, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. O que o profeta... Gente, é de uma precisão tremenda. O profeta está dizendo que o jumento não é um jumentinho só pequeno de tamanho. Ainda é filhote. Ainda precisa da mãe. É isso que a palavra quer dizer. E você vai ver que é isso mesmo depois. Amém? Por isso Yeshua manda 2 discípulos buscar o jumentinho. Em Mateus 21:2. Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrarei uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a, a jumenta, senão o jumentinho não vai. Concorda? Porque o jumentinho vai onde a jumenta vai, não é? Quando a gente é pequenininho, a gente não vai onde a mãe vai. O jumento também é a mesma coisa, meu irmão. Todo animal é assim. Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrarei uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. Porque ele não ia trazer só o jumentinho. Ele manda soltar a jumenta, porque o jumento acompanha a sua mãe. Se a jumenta não fosse solta, também o jumentinho, seu filhote, não iria até a videira seleta. O que é uma videira seleta? Porque a Bíblia está falando aqui, ó, que o jumentinho é atado à videira seleta. Quem é a videira? Yeshua. Quando ele monta, se cumpre essa profecia. Atou o jumentinho à videira seleta. E sabe o que significa videira seleta? Hein? O que é? Isso, videira escolhida. Quem falou, não sei, mas está certo. Videira de alta qualidade. Videira escolhida, selecionada pelos seus bons frutos. Ó. É uma videira que o plantador lá falou, não, essa aqui só dá uva desse tamanho, docinha. Essa é seleta. Cerca ela aí, guarda ela aí. Amém? Essa é uma videira seleta, videira de alta qualidade, escolhida pelos seus bons frutos e selecionada pelo próprio Criador. E assim, Yeshua entra em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta, como nós comentamos ontem.
O vinho é um símbolo, sabe de quê? De alegria, porque Deus criou o vinho para alegrar o coração do homem. Não está escrito? O leite representa pureza e abundância em alimentos. Dentes brancos de leite simbolizam saúde, força e prosperidade. Isso é tudo que Yeshua nos traz e nos trará, porque ele é portador da bênção que Deus colocou lá em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Israel. Ele agora é o portador dessa bênção. Por isso que Yeshua nos traz todas essas coisas. Toda esta bênção de Jacó confirma que o Machia viria e veio de Israel, da tribo de Judá, da linhagem do rei Davi. O próprio Yeshua confirma que a salvação vem dos judeus. Ele mesmo fala, vem em João 4:22. Vós adorais o que não conheceis. Ou seja, as nações adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não tem jeito. Rafael, eu não aceito isso. Problema seu. Amém? Porque é assim que é. Agora veja a bênção de Jacó sobre Dan, que começa assim em Gênesis 49:16. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Interessante, não é meu. Interessante. Essa bênção está ligada ao significado do nome Dan em hebraico, que é julgar. É por isso que Dan tem dois símbolos como estandarte. E um deles é a balança de juízo. Amém? Um deles, que representa a justiça. Um representante famoso da tribo de Dan, quem é? Você sabe? Não. Serpente é representante de Dan? Não, um homem representante de Dan em Israel. Sansão, isso aí. Sansão, que foi um juiz da tribo de Dan, que representa juiz. Então, Sansão foi um juiz em Israel, conhecido pela força, que Hollywood coloca ele bombado, né, como se ele fosse em academia e essas coisas, não é nada disso. A força de Sansão não vem da carne, vem do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, não tem nada a ver. Sansão não era bombado, tem nada a ver. Gente, eu estou falando isso porque isso causa um mau entendimento da palavra de Deus. Você começa a focar naqueles caras fortes como se Deus precisasse de um homem forte, meu irmão. Maldito um homem que confia no homem e confia no braço da sua força. Deus não precisa disso, meu irmão. É o Espírito de Deus que vinha nele, ele derrubava todo mundo. Não é por causa da sua força muscular, não tinha nada a ver. Isso é mentira. Joga isso no lixo, porque isso não presta. Um representante famoso da tribo de Dan foi Sansão, que foi um dos juízes de Israel, conhecido pela força concedida a ele pelo Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, pois ele era nazireu, Deus de ventre. Não é que cortou o cabelo e ele perdeu a força, é porque nazireu não podia passar navalha na cabeça. E quando cortou o cabelo, rompeu o pacto, e rompeu o pacto, o Espírito de Deus saiu, ele ficou igual um homem comum. É isso, tem nada a ver com um homem bombado, não é? Andava com aqueles negócios no pulso, que eu já vi filme, com cintinha, não é? Com aquele tronco largo, braço grosso e perna fina, não é? Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Ele era um homem normal, pactuado com Deus desde o ventre de sua mãe, um nazireu de Deus. E Deus deu a ele uma força descomunal pelo Espírito de Deus. Tanto é isso que quando cortou o cabelo, cortou o pacto e o Espírito de Deus se afastou dele, ele ficou fraco. Então, como é que é a força carnal isso? Isso é uma visão de Hollywood, viu? E que as pessoas têm na consciência. E às vezes deixa de entender a verdade por causa dessas bobagens. Amém? Então, ele foi juiz em Israel. E Deus usava ele
contra os filisteus, gente. Ele derrubava exército de filisteus. Não era qualquer um. E Jacó continuou profetizando, um pouco diferente de Davi, não é? Davi, Deus não deu força a ele. Deus deu a Davi uma fé tremenda. Um garoto de 17 anos derrubar um gigante guerreiro, só mesmo Deus, né? Então você tem que crer também, viu, meu irmão? Você crê igual Davi. Então, Deus usava ele contra os filisteus. E Jacó continua profetizando sobre Dan. Presta atenção. Gênesis 49:16. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde, os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. Não é não. Parece com aquilo que Deus falou lá em Gênesis. Parece ou não parece? É a mesma profecia. E essa profecia de Deus vem sobre Israel também. Ó, tudo é Israel. Você vai dizer assim, poxa, tudo é Israel? Sim, tudo é Israel. Aquilo que Deus falou, lembra lá em Gênesis? Para a mulher, não é? A tua descendência terá inimizade com a tua descendência. A tua descendência pisará a cabeça da tua descendência e a descendência picará o seu calcanhar. É a mesma profecia. Ela é lançada também sobre Israel. Você entende isso? Tanto é que Yeshua foi traído por um irmão dele. Tanto é que José foi traído pelos irmãos dele. Foi ou não foi? E Yeshua era um judeu que traiu ele. Não foi um romano, um inglês, um brasileiro, um africano. Não foi. Foi um judeu. Então, essa maldição também está sobre Israel. Vai entender. Tem que entender, gente, senão faz confusão. A serpente é o segundo símbolo da tribo de Dan, sabia? Tem estandarte que as pessoas põem a balança, tem estandarte que as pessoas põem a serpente, tem estandarte que as pessoas colocam a balança e a serpente. Quem já viu? Não é? Pois é. A serpente é um dos símbolos da tribo de Dan, por causa dessa bênção. E o que a Bíblia fala da serpente? Apocalipse 12:9. Não é só esse texto, mas eu peguei esse. Vocês têm mais costume. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, antiga, que se chama Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Ó. Então nós sabemos que a serpente tipifica quem? O diabo, Satanás. Assim como Machia veio de Israel, da tribo de Judá, o anti-Machia também virá de Israel. São por causa dessas profecias que a gente afirma. Deu para entender? O Machia vem de Israel? Sim. O anti-Machia vem de Israel? Sim. Quer ver uma coisa? Yeshua veio de Israel? Sim. E quem traiu Yeshua vem de quem? Pronto. Copiou, entendeu? Assim como o Machia veio de Israel, da tribo de Judá, o anti-Machia também virá de Israel. Como é dito pelo profeta Ezequiel, não sei se você sabe, 21:25. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia é chegado no tempo da punição final. Final é o quê? Fim. No fim, vem um príncipe de Israel, que é um príncipe profano. Olha aí, ó. Está escrito. Essa profecia, muitos vão dizer assim, Rafael, está errado, porque essa profecia do rei de Judá é Zedequias. É para Zedequias, sim, é para Zedequias também. Você pode notar, Zedequias foi um péssimo rei, e a vida deste rei é marcada por sua desobediência a Yud-Re-Vav-Re e aos conselhos dos seus profetas.
resultando em consequências devastadoras para ele e para o povo de Judá. Presta atenção, se o rei Davi tipifica Mashiach, Zedequias tipifica um anti-Mashiach. Porque Davi tipifica alguém obediente a Deus. Zedequias tipifica alguém que desobedece a Deus e seus profetas. Ó. Será que é fácil você fazer a ligação de Yeshua com Davi? É difícil você fazer a ligação do anti-Mashiach com o rei Zedequias? Não é, meu irmão. Não é, não. E o anti-Mashiach, possivelmente, vem da tribo que tem como símbolo a serpente. Faz sentido? A tribo de Dan, pois Jacó profetizou: Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda. Meu irmão, víbora na vereda de alguém é o quê? É bom? Que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. E é provável que seja por esta razão que a tribo de Dan não é contada nos 144 mil judeus em Apocalipse. É bem possível, porque é nesse período que o anticristo estará ativo na terra. Presta atenção, ó, Apocalipse 7, de 1 a 8. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Ó, Deus faz de seus anjos ventos e labaredas de fogo. Presta atenção numa coisa, gente. Anjo caído não é anjo? Deus não usa anjo para fazer evento? Então, é possível ter tempestade na terra criada pelos demônios? Sim. Deu para entender, gente? Amém? Aí, ó, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado, perdão, os 4 anjos a quem foram dados que danificasse a terra e o mar. Ó, anjo que vem e danifica tudo, meu irmão. Porque Deus deu poder para eles. Vai danificar casa, vai danificar plantação, vai danificar rio, vai danificar mar. Deu para entender, gente? Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Eu sei que tem muita gente na igreja que fala que são cristãos. Não é, é judeu, gente. A palavra é bem clara. E ouviu o número dos que foram assinalados com selo: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Não tem nada a ver com igreja. Filhos de Israel. A Bíblia, ela não é confusa mesmo. Se ela está falando que é filho de Israel, porque é filho de Israel. Fim de papo. Da tribo de Judá haviam 12 mil assinalados. Ó, você conhece as tribos? Vai contando aí. Ó. Da tribo de Judá foram assinalados, marcados, é a mesma coisa. E ouviu o número dos... Da tribo de Judá haviam 12 mil assinalados, ó. Da tribo de Ruben, ó, você nota que Ruben não é contado em primeiro lugar. Quem é contado como primogênito aqui? Judá. Porque Judá venceu por meio de Yeshua HaMashiach. Então ele se tornou o quê? O primogênito entre as tribos. Então não conta Ruben primeiro, conta Judá primeiro. Ó. Depois vem a tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, ou Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés. Quem é Manassés? Filho de José.
ele é o mais novo ou o mais velho? Mais velho, mais velho. O mais novo é Efraim, ou Efraim. Ou seja, Deus pegou Manassés, que representa quem? Israel, e colocou entre as tribos de Israel no lugar de Dan. Por que ele não põe Efraim? Porque Efraim representa a igreja de Machia. Então ele põe Manassés no lugar de... Deu para entender, gente? De Dan. Ó. Vai vendo, ó. 12 mil da tribo de Simeão, 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Isacar, 12 mil da tribo de Zebulum, 12 mil da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, irmão de José, mais novo, 12 mil assinalados. Falta Dan, que Manassés entrou no lugar de Dan. Por que Dan não está aqui? Mas você vai notar que depois Dan é recontado no final. Mas aqui, no momento em que o anticristo está ativo, Dan não é contado entre as tribos de Israel. Está vendo aí? De forma que tanto Yeshua, o Machia, veio de Israel e com unção de primogenitura, teve contra ele um traidor entre seus irmãos, chamado Yehudá Ishicriote, em hebraico. Você sabe o que significa? Tem gente que pensa que Judas Iscariote é sobrenome. Não é. Em hebraico está dizendo Judas, homem da cidade de Criote. Aí juntou tudo e falou Judas Iscariote. Mas no hebraico é Yehudá Iscariote. Amém? Homem, Judá, homem que veio da cidade de Criote. É como a gente fala, o José lá de Niterói. Entendeu? Mesma coisa. Ou seja, Judas, homem da cidade de Criote. Em nossas Bíblias está escrito Judas Iscariote. Também, como Yeshua é primogênito, ele teve um traidor entre os irmãos. Também Israel não é chamado de primogênito de Deus? Entende, meu irmão? Então, Israel é primogênito entre as nações. Yeshua é primogênito entre as tribos de Israel, não é? Não, Yeshua é primogênito entre o povo. A tribo de onde Yeshua veio é primogênito entre as tribos. Deu para entender? E Israel, que é o conjunto das tribos, é primogênito entre outras nações, entre todas as nações. Então, se Israel tem unção de primogenitura, então Israel também vai ter um traidor. Deu para entender? Também Israel, como primogênito entre as nações, terá entre seus irmãos um traidor, um antimachia, que dominará não só Israel, mas todas as nações. Assim como Yeshua teve o seu tempo estabelecido por Yud Revavirê para nascer de mulher na terra, o antimachia também tem seu tempo para ser revelado na terra, estabelecido pelo Criador. E para você ver que o espírito de antimachia já está no mundo preparando todas as coisas, é só perceber a dificuldade há séculos, posso dizer a você, que as pessoas têm de discernir entre o pai e o filho. Isso é obra do antimachia. As pessoas têm dificuldade de entender quem é o pai e o filho. Tem ou não tem? Isso é obra do antimachia, do espírito do anticristo. A razão desta dificuldade é provocada de propósito pelo espírito do antimachia, que já está na terra, como está escrito em 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Yeshua é o Machia, que veio em carne, não vem de Deus. Acabou. Mas ele é muito bonzinho, não importa, mas ele não é de Deus. Mas este é o espírito de quem? Do anticristo. Do qual já ouviste isso no passado, que há de vir o anticristo. E eis que o espírito está já no mundo. Então já há um trabalho no reino das trevas para a vinda do anticristo. Para as pessoas receberem o anticristo. Quer ver? Violência aumentou.
Quando você está, todo ser humano, quando você está acostumando com violência, aquilo se torna normal. Homossexualismo, televisão, rádio, imagem, propaganda bonita, você começa a admitir que é normal. Você pode até dizer, eu não gosto, mas passa a ser normal. Por quê? Por que isso acontece? Presta atenção. O profeta disse assim, que ele odiará o amor das mulheres. Então, eu preciso me acostumar com isso para ele. Isso é uma preparação. Violência, homossexualismo, separação, divórcio, pai odiando filho, filho odiando pai. Isso vai se propagando. Não é uma coisa imediata, mas é uma coisa paulatina, vagarosa. Aí você vai chegar lá na frente, para você já é comum, já é normal. Isso é uma preparação. O anticristo ele precisa de um ambiente, como é que eu vou dizer? Tóxico. Ele precisa de um ambiente tóxico. Yeshua, João Batista veio preparando um caminho santo, né? Yeshua quer uma coisa santa. O anticristo precisa de uma coisa profana, né? Maligna, caos, um odiando o outro. Aí, o que o espírito do anticristo vem fazendo? Isso em toda a terra. E eu vou dizer uma coisa a vocês, não tem como evitar. Não tem. Não tem. Vou jejuar, vou orar. Continue jejuando e orando, que temos que fazer isso, mas não para evitar isso. Não vai. Não vai. Paulo falou assim, o mundo vai de mal a... É por isso que ele está falando isso, porque a preparação ela é feita de forma paulatina. Ela não é uma coisa que vem de imediato, mas ela vem vindo. É igual subir uma ladeira. Você vai subindo devagar, vai subindo devagar. Quando a gente olha, o mundo está todo contaminado. Amém? Não terminei, não. Eu sei que você está doido para terminar, mas não terminei. Então, ele vai dominar não só Israel, mas também todo mundo. O espírito do antimachia faz todo o possível para confundir as pessoas sobre quem é Yeshua e quem é o Pai. Sabia disso? Tem uma coisa muito importante nisso aí. Então, gera uma confusão, a igreja fica numa discussão tremenda e, no fim, ninguém chega a conclusão nenhuma, porque ninguém está olhando a Bíblia de fato. Estão discutindo os conceitos humanos. E isso não tem valor nenhum diante de Deus. Eu acho que é isso, eu penso assim, o pessoal da igreja tal pensa daquele jeito, cada um pensa de um jeito. É uma confusão tremenda. Confusão é de Deus? A Bíblia diz que Deus não é Deus de... E a Bíblia não é confusa. Você sabe que um dia desses o cara falou assim, não, cada um tem sua interpretação. É ruim, hein? É ruim, cada um tem sua interpretação. Isso aqui não é terra de Marlboro. Isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Como é que cada um tem sua interpretação? Para pensar que maluquice que ia ser. A palavra de Deus não é de particular interpretação de homem nenhum, porque os homens que a escreveram foram o quê? Inspirado pelo Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, que cada um tem a sua interpretação. Isso é loucura. Claro, ele quer um ambiente o quê? Confuso. Você já viu esses debates na televisão? Todo mundo fica irado e ninguém chega a conclusão nenhuma. Uma confusão só. É isso que o espírito do antimachia faz. Todo o possível para você não compreender a verdade. Nem quem é o pai, nem quem é o filho. Inclusive, ele nega através de conceitos humanos até o pai e o filho. Primeira, João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Machia? E este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Ele quer que você não entenda. Ele não vai negar abertamente, ele vai te confundir. Você joga narrativa, joga dúvida, e você começa. Ninguém vai à Bíblia mesmo, vai? Quantos vão à Bíblia, de fato? Poucos.
diabo sabe disso. Aí, o pastor tal falou isso, irmão. Tá certo? Tá certo? Dá vontade de dizer assim, não sei, vai na Bíblia para entender. É, isso aí. A irmã está lembrando aqui, é verdade, tem que ser igual os crentes de Bereia, são judeus de Bereia. Estavam na sinagoga, Paulo chegou lá todo cheio do Espírito, cheio da verdade, ouviram, Paulo, então senta aí, você espera aí. Nós vamos conferir na Torá e na Taná, para ver se o que você está falando é verdadeiro. O que Paulo falou? Tá? Se Paulo tivesse errado, sabe o que ia acontecer com Paulinho? Não, ia ser apedrejado até a morte. Aí você nota, não foi um dia, não. Tem gente que pensa que ele ficou ali dias e dias olhando Torá, olhando Taná, olhando os profetas todos, os salmos, ficaram ali. Vamos ver se o que ele está falando está certo. E o cara olhava para Paulo, e Paulo lá firmão, cara. No final, eles deram a destra de comunhão, Yeshua Mashiach. Isso é bonito, gente. É assim que nós temos que fazer. Nós precisamos fazer isso, temos que ir nas Escrituras. Não é conceito humano que te leva a conhecer a verdade, mas é a palavra de Deus que te leva para a verdade. O que é conceito humano? Você entra nas igrejas, o pessoal te dá aula de um monte de conceito. Aí quando você vai na Bíblia, você vai com aquele conceito. Aí você não vai ver o que a Bíblia está dizendo. Você vai ver o que o conceito diz. Aí eu só vou na Bíblia quando ele explica, veja capítulo tal, versículo tal, só aquele pedacinho, eu vou lá e vejo, e é verdade. Aí vai me contaminando. Aí quando você lê a Bíblia puramente, você começa a questionar. Poxa, como é que a Bíblia está falando de Shabat e como é que a igreja está guardando domingo? Você começa a questionar. Aí você vai no pastor, o pastor, não, irmão, isso já passou, isso é coisa de judeu. Aí você olha que Deus santificou o sétimo dia, não existia nem judeu, como é que é coisa de judeu? Como pode? Nem Adão, não, Adão já existia. Adão já existia. Agora, Israel nem existia, nem era sonho na terra ainda. Então, como é que Shabat é de judeu? Shabat não é de judeu, é do Deus vivo que eles dizem que servem e desobedecem. Para todos, né? Não, para Deus, uma vez a gente estava aqui glorificando o Senhor, e eu não sei porque eu perguntei, Senhor, e a igreja? Ele falou assim, eu só tenho um povo. Aí eu falei, amém, Senhor. Porque o gentil é enxertado em Israel. Por isso que eu digo, tudo é Israel, meu irmão. Tudo é Israel, não adianta você rejeitar. Se você rejeitar, é cortar a raiz. Árvore não existe sem raiz, não subsiste. Vai perecer. Vai perecer, não tem jeito. Eu não aceito isso. Meu irmão, já ouvi muito isso. O problema é seu. A verdade é essa. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver isso. Não estamos dizendo que Israel é o melhor povo da terra. Não é nada disso que a gente está falando. A gente está falando que Israel é o povo de Deus. E Deus faz tudo por meio de Israel. Deus não faz tudo por meio de Yeshua? Não é? Criou por meio dele todas as coisas? Então, Deus faz todas as coisas por meio sempre de primogênito. Israel é primogênito de Deus. O que Deus falou para Faraó? Solta o meu primogênito. Ó. Então, Israel é primogênito das nações, e Yeshua é primogênito dentro de Israel, e governará Israel e todas as nações. Então, a gente precisa entender muito essas coisas, não é? Ele não quer que tenhamos, o diabo não quer que nós tenhamos discernimento de quem é o pai e o filho. Pois este discernimento, sabe o que é quando a gente discerne isso? É sinal que você recebeu a vida eterna. Ó, olha o problema que é isso. Deus é uma trindade. Meu irmão, isso não está escrito na Bíblia. Isso não é bíblico. Simples assim.
Ah, Rafael, mas isso é o seu entendimento. Não, acha na Bíblia esse conceito e esse nome. Nem o nome tem na Bíblia. Você pode ler a Bíblia inteira, eu espero sentado. Se você achar, eu peço perdão diante de todo mundo. Conceito pagão. Aí trouxeram para dentro da palavra. Como assim? A pessoa me contou uma coisa essa semana que eu fiquei espantado. Eu não vou falar o nome, mas a pessoa disse que a pessoa que criou o conceito da Trindade estava na praia, meditando. Meu Deus, como é esse negócio? Aí viu uma criança no mar ali, né? E a criança fez um buraco e queria botar o mar dentro do buraco. Aí esse moço, pensando, olhou para a criança e falou: você está querendo botar o mar dentro desse buraco seu? Aí a criança olhou para ele e falou assim: é mais fácil eu botar o mar dentro desse buraco do que você entender aquilo que você quer entender. Bateu as asas e foi embora, era um anjo. Só que eu tenho uma notícia para essa pessoa: anjo pequenininho é demônio caído. Amém? Glória a Deus. Não existe anjo bebê, criança. Pois é, engano isso, mentira. E isso é contado aí para as pessoas. E as pessoas acham lindo. Porque esse cara disse para mim: achei tão linda essa história. Pois é, tu está enganado. Olha que Deus quer se revelar ao homem. Como é que é difícil eu entender quem é Deus? Deus quer se revelar para mim. Se eu não consigo entender quem é Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido. Como? Olha o que Yeshua fala lá em, deixa eu ver aqui, em João 17:3. Olha o que ele fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Yud Revaviré, como o único Elohim. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Yeshua está confirmando. A vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus. Olha lá, ó. Na realidade, não fala a palavra Deus, não, viu? Fala a palavra Elohim. Verdadeiro. E a Yeshua, é Yeshua que está falando. E a ele, Yeshua Hamashia, aquele que tu enviaste. Eu tenho que reconhecer o Pai como o único Elohim e tenho que reconhecer Yeshua como sendo o Mashia. Esta é a vida eterna. Aí o cara disse para mim: ah, não, Deus é um só assim, que emana como filho, que emana como espírito. Fala sério, isso está escrito? Com quem Yeshua falou quando ele orou? Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Com quem que ele estava falando? Com ele mesmo? A emanação de filho está falando com a emanação de pai? Onde está escrito isso? Me mostra. Pai, mostra para eles que tu me amou antes da fundação do mundo. Quem é esse pai? É ele? Então tem algum problema. Porque ele falou para ele mesmo: assenta-te à minha direita. Como é que você vai se sentar à direita de si mesmo? Pois é, eu falei, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Como é que eu vou dizer para mim mesmo: Rafael, assenta-te à tua direita? Como é que eu vou sentar à minha direita, gente? Nem rodando vai dar jeito. Gente, volta para a Bíblia. A Bíblia é suficiente. Ela explica tudo, é ela. Não é livro de homem, livro de patriarca da igreja. Patriarca da igreja é Abraão, Isaac e Jacó. E eles não deixaram livro nenhum. Quem deixou foi Moisés. Moisés deixou livros, profetas, os apóstolos de Machia. Entendeu? Esse sim. O resto, meu irmão, cuidado. Muito cuidado. Porque está levando a uma confusão tremenda. E essa confusão
tem partida no espírito do anticristo, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus e a mim, seu enviado. Ó. Pois é, conhecereis a verdade e vos libertará. Agora, para pensar, se eu não conheço quem é o Pai, quem é o Filho, se eu tenho dúvida, então eu não tenho vida eterna. Olha o problema, porque Yeshua falou isso. Então nós precisamos compreender o que a palavra fala do Pai, o que a palavra fala do Filho. Nós precisamos compreender isso. Está escrito nas Escrituras. Não tem que ir para outro livro. E não é filosofia. Porque ontem também o cara falou que isso é uma filosofia. Não é. É a verdade. Não tem nada a ver com filosofia humana. Amém? Paulo até fala que a filosofia humana não serve para nada. Só para confundir. Ele não quer que tenhamos discernimento de quem é o Pai e de quem é o Filho. Pois esse discernimento é a vida eterna. Yeshua que falou. O discernir o Pai e o Filho representa a vida eterna. É a vida eterna. Aí, ó. Tá vendo? Que o antimachia virá, você não tenha nenhuma dúvida. Veja lá em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Ninguém de modo algum vos engane. Ó como é que ele começa. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ó. E nós estamos entrando num processo de apostasia dentro da igreja. Não é? A igreja pinta tudo de preto, o outro fala que a lei é uma desgraça, não é? Saia dessa desgraça, entra na graça, e todo mundo bate palma, todo mundo ri, acha bonito, pinta a igreja toda de preto, bota gelo seco, aquela fumaça toda saindo, para o pastor aparecer ou para o músico aparecer. Isso é apostasia. Paulo nunca fez isso. Nunca. Estão cheias. Estão cheias. Show gospel. Fazendo campeonato de louvor lá para ganhar prêmio. Isso nada é de Deus, meu irmão. Isso nada é de Deus. Isso é apostasia. Não faça parte da apostasia. E seja, primeiro vem a apostasia, depois seja revelado o homem da iniquidade. Então tem um homem específico que provavelmente é da tribo de Dan. Amém? Que será levantado. O filho da perdição. É um homem. O homem da iniquidade. O que é iniquidade? Não. Iniquidade é descumprimento da lei. Então ele é um homem que vai promover a desobediência da lei de Deus. E isso está nas igrejas, porque as igrejas proclamam o quê? Que a lei de Deus acabou. Isso é uma preparação. Gente, cara, ontem eu estava ministrando a palavra, aí vem no meu coração, de novo. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Para me escrever sobre isso. Não é livro não, gente, é para escrever, para dar para os outros. Sabe o quê? O negócio da Torre de Babel. Veio ontem claramente no meu coração. Torre de Babel é o mesmo pecado que o homem tem até hoje, indo para as estrelas. Não é com a Torre de Babel que o homem queria alcançar as estrelas e o céu? Não é? E o homem agora só mudou a tecnologia, mas o pecado é o mesmo. Está indo para as estrelas. E mais, pior de tudo isso, dentro da igreja, também tem esse pecado, só que usa outra maneira, dizendo que Deus diz que nós vamos para o céu, morar no céu, habitar no céu, mas lá em Apocalipse está dizendo que a Jerusalém espiritual desce, não somos nós que vamos, mas é Deus que virá junto com seu Filho a habitar com o homem na terra, porque a terra Deus deu aos homens. Olha que loucura, isso está espalhado dentro das igrejas. Meu irmão,
Você não quer ir para o céu, não? Lá no céu tem isso, tem aquilo, nós vamos ficar no céu pro resto da vida. Não vamos não, meu irmão. Isso não é verdade. Isso é mentira, isso é oriundo do pecado lá atrás. Tem que compreender as coisas. Você está notando que aqui na Terra tem vida. O homem está procurando vida em Marte, cara. Olha que coisa louca é essa. O homem está cego. O homem está sendo empurrado na cegueira. Gente, o universo é imenso. Para o homem chegar em Marte é uma dificuldade tremenda, mas o homem vai chegar. Porque ele vai colocar estação ali na Lua, né? Esse é o plano. Vão para a Lua e depois vão para Marte e vão povoar o universo. Gente, tem planeta tão distante da gente que precisa de gerações e gerações só para chegar perto. Você acha como é que o homem vai viver em Marte? Mas, vou dizer para você, o homem vai alcançar isso. Porque na Bíblia está escrito, ainda que tu coloque o teu ninho nas estrelas, como a águia, eu vos trarei até a terra e entrarei em juízo convosco. Mudei de assunto. Então, o diabo não quer que nós tenhamos discernimento de quem que é o pai e quem é o filho. Pois esse discernimento é a vida eterna. Que o antimachia virá, é isso que eu estava vendo. Ele virá, não é? Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Elohim, contra toda autoridade. Ou é objeto de culto, de sorte que se assenta no santuário, no templo. O diabo está empurrando a gente lá para cima, mas ele quer sentar no templo. Ele é esperto, né? Ele empurra a gente para lá, mas quer sentar no templo para nos enganar. Olha que miséria. Olha que miséria, meu irmão. Se assenta no santuário de Elohim. Onde é o santuário de Elohim? Jerusalém. Então ele vai ser reconstruído. Ostentando-se como se fosse o próprio Elohim. Olha que miséria. Precisamos prestar atenção nessas duas profecias de Jacó sobre Judá e Dan. Gente, toda a profecia de Jacó lá é importante, mas nós precisamos dar uma atenção maior nessas duas, Judá e Dan. A de Judá parcialmente já se cumpriu em Yeshua, na sua primeira vinda. Parcialmente porque ele já foi ungido como rei, ontem nós vimos. Ele foi ungido como rei, não é? Foi ungido como Mashiach. Então, ele veio para ser rei. E ele foi ungido. O dia que ele foi ungido como rei, pronto, aí ele podia morrer. Deu para entender? Porque ele veio para ser. Ele não fala para o imperador, tu és rei. Ele fala, tu disseste de ti mesmo? Mas a unção só pode ser de judeu. Por isso que o imperador falou, eu não sou judeu. A unção só pode vir de judeu. E eles ungiram ele rei e sacerdote, aquela multidão toda. Deu para entender, gente? Então, a partir daí, ele podia o quê? Partir, fazer o cumprimento da obra, não é? Que era matar a carne. Primeiro ele tinha que ser ungido rei e Mashiach, rei de Israel. Foi ungido, aí já estava tudo encaminhado. Por isso que ele disse lá na altura da cruz, Pai, está consumado. Ele foi ungido rei por Israel, ele foi ungido Mashiach por Israel, e ele foi, olha, presta atenção, ele foi preso por Israel, condenado por Israel, entregue na mão dos goim para matar. Sabe para quê? Para que o sangue do Mashiach viesse sobre todos aqueles que nele creem, judeus e gentios. Mas quem ungiu o rei? Israel.
Quem ungiu Mashiach? Israel. Deu para entender? Que bonitinho. Nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Ele já foi ungido rei em Israel por uma multidão de judeus. Falta neste momento, hoje, ele sentar no trono de Davi, seu pai, em Israel, na cidade de Jerusalém. Isso falta. Ele não sentou. Mas ele andou no pórtico de Salomão. Só andava no pórtico quem era? Rei. Você nota que ele não entra no santo nem no santíssimo. Ele não é de Levi. Deu para entender? Mas ele anda no pórtico de Salomão. Ele está dizendo, eu sou rei. A de Dan, a profecia de Dan, aguarda ainda um lugar no futuro. Porém, ela se cumprirá. O espírito do anticristo já anda preparando o mundo para o aparecimento desse homem do pecado. Também quero lembrar a todos que Yeshua só volta quando Israel, como nação, proclamar Baru, Rabá, Bechem, Adonai. Só volta. Tudo é Israel. Está vendo? Até a volta de Yeshua está ligada num movimento de Israel, não num movimento de igreja. Ah, vamos pregar para Jesus voltar logo. Não vai voltar, gente. Isso é erro. Isso é erro. É erro. Você tem que ver o que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia dissesse assim, igreja, prega bastante que eu volto rápido. Tudo bem. Mas não está escrito isso, é invenção de homens. E às vezes, gerações ficam em torno disso, gente. Gerações em torno disso. Isso é perigoso. Você fica no engano. E sabe o que vem? O diabo é astuto, vem frustração no seu coração. Porque não foi isso que Deus falou. Deus falou o seguinte, o dia que meu povo disser Baru, Rabá, Bechem, Adonai, Yeshua volta. Ah, Rafael, então vou cantar Baru, Rabá, Bechem, Adonai. Não é isso, meu irmão. Israel vai ser pressionado tanto pelas nações, que não vai ter mais saída para Israel. Israel vai ser invadido e quase chegando à destruição total. Aí o povo, em uma só voz, vai clamar, em Jerusalém, vai clamar, Baru, Rabá, Bechem, Adonai. Aí Yeshua aponta no céu. Maranata. Aí ele vem. Porque é isso que está escrito. Não é essas invenções que a gente ouve. Jesus falou que vai voltar em dezembro. Gente, mentira. Deus não falou o dia. Isso é mentira. Amém? Não creia. A profecia de Dan aguarda um lugar no futuro, porém ela se cumprirá. Também quero lembrar disso, que Yeshua só volta quando Israel falar Baru, Rabá, Bechem, Adonai. E isso foi o próprio Filho de Deus que falou. Isso não é uma invenção, isso foi Yeshua que falou. Mateus 23, 39. Porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digais, bendito que vem em nome de Yud Reva Virreia. Então eu pergunto a você, o que Yeshua está falando? Olha, Israel, a partir de agora eu vou morrer, vou ressuscitar, vou embora e vocês só vão me ver quando dizer Baru, Rabá, Bechem, Adonai. Para Israel dizer isso, as nações vão invadir Israel para destruí-los. Então, termino dizendo, os nossos olhos têm que estar voltados para Israel, o verdadeiro relógio de Deus. A quem pertencem? Fique bravo ou não fique bravo. Os pactos, a adoção de filhos, a salvação, o sacerdócio, o culto, o reinado, a glória, o Mashiach segundo a carne e o anticristo segundo a carne, para o louvor da glória daquele que governa todas as coisas. Amém. Shabbat Shalom.